Salmo 1, verso de número 2, tema: como guardar o coração na meditação da palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado, vamos ler com reverência. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos ao Pai, em nome do Filho, amém? Pai querido, Pai amado, Pai santo, Pai que nos amou segundo o beneplácito da sua vontade. No nome do teu Filho, Senhor, estamos aqui nessa noite para te adorar, para te louvar e bendizer o teu nome. O Senhor é tão bom, Senhor, que o Senhor, através da tua palavra, nos instrui, nos capacita, nos exorta, nos edifica, nos castiga, para que nós, todos aqui reunidos, possamos praticar boas obras, obras essas que o Senhor de antemão preparou para nós. Que coisa linda, Senhor, porque o Senhor propiciou a nossa salvação na pessoa de Cristo, no seu sacrifício santo, na ressurreição do seu Filho que nos justifica. Mas o Senhor não nos deixou sozinhos. Ao contrário, o Senhor nos sustenta até o fim. O Senhor envia o teu Espírito, nos sela. Aleluia. O Senhor começa a boa obra e a termina, porque tu és fiel, nós somos infiéis, mas o Senhor é fiel. Fiel à tua promessa de salvação, não propriamente a nós, como diz os louvores por aí, mas fiel à tua palavra, porque o Senhor não mente. Porque o Senhor não é como o homem que se arrepende, mas o Senhor é Deus imutável, soberano. Por isso estamos aqui, Senhor, totalmente confiantes, não em nós, mas na sua promessa, na sua pessoa, na obra e na pessoa de Cristo. Fala conosco, Senhor, porque bom é meditar nessas coisas. Bom é meditar na tua palavra, na tua lei. Bom, aleluia, é ter os nossos corações voltados para a tua pessoa e as tuas promessas. Que o Senhor possa nos instruir hoje, Senhor. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento. Mas mais do que isso, Senhor, que o Senhor possa colocar a tua palavra em nosso coração. E como Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, homem, nós possamos guardar tudo em nosso coração para não pecar contra ti. E para que possamos viver vida piedosa, no temor e tremor do Senhor. Enche-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus, do teu Espírito. É o que eu te peço. Amém e amém. Irmãos, podeis assentar. Hoje eu vou meditar um pouco, né, sobre algo que as pessoas, sobre um dever que é pouco mencionado dentro das igrejas. Se fala muito em ler a palavra de Deus, que é um dever, que é um prazer nosso. Se fala muito em orar, amém? Que é um dever e um prazer nosso. Mas tem uma coisa que está ali intimamente ligada à oração e à leitura, que poucos pregadores comentam, que é o meditar na lei do Senhor ou na palavra de Deus. Amém? Quantas vezes, irmãos, nós acabamos de ler a palavra de Deus, fechamos a palavra de Deus e vamos fazer outra coisa? Deveríamos, depois de ler, passar pelo menos um período em meditação daquilo que nós lemos. Quantas vezes nós saímos depois do culto aqui, amém? E falamos sobre tantas outras coisas, e
nos esquecemos de meditar naquilo que foi pregado. Amém? Então a meditação na palavra de Deus é fundamental. Amém? O texto começa no verso de número 1, sempre lembrando, né? O salmo nunca é versículo, o ideal é falar verso. Amém? Né? Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa o quê? Uma pessoa feliz, mas também significa uma pessoa santa, uma pessoa salva. Amém? Bem-aventurado um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Verdadeiramente, uma pessoa salva, bem-aventurada, feliz, santa, não precisa seguir, e na verdade até detesta os conselhos, filosofias que o mundo possa dar, ou através delas querer influenciar nossas vidas. Um salvo vai ter vai detestar na maioria das vezes quando o mundo tenta influenciar o seu modo de vida. Amém? É por isso que Jesus, irmãos, eu não quero ser duro, mas Jesus mesmo fala, são poucos. Você vê a filosofia, o pensamento feminista adentrar as igrejas. Há muito tempo, não é de agora não. É só ver o número de pastoras dentro das igrejas aí. É só você ver o número de divórcios dentro da igreja. De mulheres que casam sem qualquer compromisso em serem submissas a seus maridos. E de maridos que estão pouco preocupados em amar suas esposas como Cristo amou e ama a igreja. Amém? São poucos. Porque esses poucos detestam essas filosofias, detestam esse tempo, essas ideias do mundo. Eles preferem meditar na lei do Senhor. Amém? Eles preferem, amém, meditar naquilo que verdadeiramente importa. O mundo, na verdade, não tem nada para nos ensinar, irmão. Preste bem atenção nisso. O mundo, na verdade, não tem nada para nos ensinar. Aí você vai falar, mas eu quero fazer um curso, pastor. Não estou falando disso. Amém? O mundo não tem nada para nos ensinar no tocante à vida eterna e à verdadeira felicidade. Nós comentamos aqui, as pessoas querem ser felizes. Mas o que é ser feliz? Mais uma vez, o mundo, na verdade, não tem nada para nos ensinar no tocante à vida eterna e à verdadeira felicidade. Pois a vida eterna é Cristo. E só há verdadeira felicidade quando estamos nele. Logo, o verdadeiro conselho está com o maravilhoso conselheiro, como diz Isaías. E o caminho correto é aquele que o Deus vivo designou para que andéssemos nele. No caso, Jesus Cristo, o caminho que nos guia. Você, irmão, quer a vida eterna? Uma pergunta que eu estou fazendo. Você, irmão, quer ser feliz? Se você quer, medite na palavra de Deus. Tenha em sua mente e pondere em tudo que você aprende ou já aprendeu nas pregações e leitura pessoal da Escritura Sagrada. Veja o texto, irmão, o versículo de número 3 fala assim, o verso, né, no caso. Ele é como a árvore plantada, esse que medita de dia e noite na lei do Senhor, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. No seu devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isso aqui dá várias pregações, né? Mas eu estou resumindo bem. Veja, está falando de ser bem sucedido, ser feliz. Amém? Mas você vai falar assim, aquele que medita vai se dar bem nessa vida. Não, porque o Salmo não nos deixa enganar. Não tem nada a ver com ser bem sucedido nesse mundo. Porque logo em seguida, no verso 4, fala assim, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Ser bem sucedido não tem nada a ver com esse mundo. Ser bem sucedido tem a ver com a salvação.
É feliz aquele que tem a viva esperança. Amém? Porque medita na lei do Senhor, naquilo que Deus fez por ele. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos santos. Está apontando para a salvação, para a volta de Cristo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Mas você pode estar pensando aí, calma aí, pastor. O verso em si cita a lei de Deus, não é? Aquele que medita na lei do Senhor. Logo, a lei escrita, dada a Moisés, no Sinai. E não em toda a Bíblia. Alguém pode pensar assim, né? O salmista está citando a lei de Moisés, aquele que medita lá no Decálogo. Amém? A isso eu respondo, irmãos. Devemos sempre ter o cuidado, irmãos, de observar o contexto onde a palavra lei é usada na Escritura Sagrada. Amém? Vou pegar um exemplo em que lei está relacionada à lei escrita, dada a Moisés no Sinai. Abre lá em Gálatas, capítulo de número 2. Esse é um exemplo em que a palavra lei está exclusivamente ligada à lei escrita, lei de Deus, dada a Moisés no Monte Sinai. Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Esse é um texto clássico em que a palavra lei aí está apontando diretamente para a lei de Moisés. Amém? E por quê? Porque o contexto é claro no próprio versículo. Amém? Paulo está fazendo um contraponto à fé, à salvação por graça. Ninguém é salvo porque pega o decálogo e fala, eu vou cumprir o decálogo perfeitamente. Por que ele não consegue cumprir o decálogo perfeitamente? Porque a lei é corrompida pela minha pecaminosidade. Amém? Eu não consigo. Não há quem consiga cumprir a lei de Deus perfeitamente. Logo, se nós não conseguimos ser justificados, porque a exigência de Deus é, sejas perfeito. Quem pode ser perfeito? Ninguém. Somente um foi, Jesus. Logo, eu sou salvo pela justiça de Cristo, que foi perfeito em meu lugar. Então, o versículo aqui está apontando realmente, né, esse texto de Gálatas, para a lei de Moisés, que não pode justificar. Tá bem? Então, a gente tem que saber entender os versículos e o contexto que está sendo dito ali quando a palavra lei é usada. Mas a verdade, irmãos, é que na maioria das vezes que a palavra lei surge, ela está fazendo uma referência a toda a Escritura. Amém? E eu verdadeiramente, olhando para o Salmo, acho muito difícil que o salmista aqui esteja apenas fazendo alusão ao decálogo e esteja deixando de fora todo o restante do Pentateuco. Amém? Acho difícil, eu creio que ele está falando de toda a palavra de Deus que Moisés colocou ali. Amém? Acho difícil que o salmista esteja deixando de lado o livro de Josué, por exemplo, de Juízes. Eu creio que ele está falando, medite na palavra de Deus. Ele usa a lei, mas a lei aí está mostrando a palavra, a Escritura, e não somente a lei escrita no Monte Sinai. Verdadeiramente, quando se fala em meditar na lei de Deus, devemos lembrar que a lei está inserida em tudo aquilo que chamamos de Bíblia. Amém? E que toda a Escritura Sagrada é útil para nós. E que essa dicotomia que muitos fazem, nunca deve existir. Amém? Lei, graça. Amém? É claro que nós podemos, em certa medida, separar as coisas para entendimento da igreja, como Paulo fez em Gálatas 2,16. Mas não há essa dicotomia.
a palavra, a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada é útil em todo o seu aspecto para nós. Amém? Todos os livros. É por isso que Timóteo fala. Paulo fala em Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Você está aí em Gálatas, vai lá para 2 Timóteo. Capítulo de número 3, versículo de número 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe o quê? As sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, ou seja, toda ela, lei, salmos, graça, evangelho, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é formada por 66 livros, amém? E nesses livros está incluso o quê? A lei, está incluso as promessas, está incluso as profecias, os juízos, ou seja, nos 66 livros que nós chamamos de Bíblia, está resumido o Evangelho. E encontramos o Evangelho em todas as suas partes. Nós, no começo da pregação, nós lemos o quê? O Pentateuco, a lei escrita? Não, nós fomos para Gênesis. E vimos ali o quê? O Evangelho. Na história de quem? De Noé. E foi isso que nós pregamos logo no início. Então o Evangelho está em todo, de Apocalipse a Gênesis, está ali o Evangelho. E o Evangelho é a história de Cristo. E o Evangelho é contado, amém, através da lei, amém, através dos profetas, das promessas, do juízo. Amém? O próprio Cristo fala, né, que a lei, os profetas e os salmos anunciaram a ele. Amém? Falaram dele. Amém? Logo o Evangelho está em toda a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Logo, a leitura e meditação da mesma, ou seja, da Bíblia, ou da Palavra de Deus, é fundamental. É importante para nós, para que venhamos a conhecer o nosso Deus, como Ele nos salva, que é o que nós estudamos no Catecismo de Heidelberg, estamos estudando, e como podemos agradá-lo em tudo que venhamos a fazer nessa peregrinação. Para entender que a palavra de Deus é luz, assim como Jesus, que é a palavra, é luz que ilumina todos os homens. Nós podemos verdadeiramente entender que a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, é luz, assim como Jesus, que é a palavra, ou seja, é luz, é a luz que ilumina todos os homens. Agora, irmãos, veja bem, isso tem que ficar bem claro. Há uma diferença verdadeiramente entre entender a palavra de Deus e amar a palavra de Deus. Muitos vão entender, mas há uma diferença. Poucos vão amar. Abre lá em João, capítulo de número 3, 19. Há uma diferença entre entender e amar a palavra de Deus. Nós lemos lá que, durante o culto, que Jesus abriu o entendimento deles para entender a Escritura, não foi? No caminho de Emaús, amém? Agora, como que a gente sabe que eles amaram? Né? Lendo lá a pergunta 2 do Catecismo de Heidelberg. Quando Pedro, diante do perigo de morte, fala o quê? Só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos.
Você fala, esse ama, por quê? Porque ele não tem medo do que vão falar dele, ele crê, ele ama a palavra, amém? Então há uma diferença entre entender e amar. João 3,19 diz bem assim, texto lindo, eu sempre estou citando, né? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. A luz aí é Cristo. A luz aí é o entendimento. Amém? Porque o contexto diz assim, a luz, eles estavam em trevas, mas veio a luz. Eles entenderam, foram iluminados pela luz, pela verdade. Veio ao mundo. E os homens amaram mais as... Então a luz mostrou para eles, vocês estão em trevas. Eles entenderam que estavam em trevas. Mas o que aconteceu com eles? Eles amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Então a luz veio, eles foram iluminados, eles entenderam, amém? O que estava sendo dito. E o que a luz fez? Vocês estão nas trevas. Vocês estão em pecado. Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Mas eles olharam e falaram, nós amamos mais os nossos pecados. Não queremos saber, nós entendemos o que você fala. Mas nós, de maneira obstinada, amamos as trevas. Essa é a humanidade daqueles que ouvem o evangelho. A maioria, de maneira obstinada, ama os seus pecados e não quer a Jesus Cristo. Então há uma diferença entre intelecto e coração. A maioria esmagadora dos seres humanos tem total condição de entender a mensagem do evangelho, total. A maioria dos seres humanos, eles conseguem entender a mensagem do evangelho, amém? Mas só os eleitos serão conduzidos a amar a mensagem em si. Abre lá em Ezequiel 36. A maioria esmagadora dos seres humanos tem total condição de entender a mensagem do evangelho. O evangelho não é complicado, ele é simples, amém? Mas só os eleitos serão conduzidos a amar a mensagem em si. Ezequiel 36. (25 ao 28). Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos os purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra em que eu darei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Somente os eleitos serão conduzidos a amar a mensagem em si. Por quê? Porque Deus coloca neles a sua lei, os seus mandamentos. Quebra o coração de pedra e dá a eles um novo coração. Mas lembre-se, isso está apontando, isso é uma realidade para nós, hoje aqui nessa noite, para todos nós eleitos em Cristo Jesus, amém? Antes da fundação do mundo, mas ela é a primícia, não a totalidade dessa promessa de Ezequiel. Porque aqui está apontando para o dia eterno, para a volta de Cristo e o reinado eterno dele. Quando você abre lá em Apocalipse, a linguagem é a mesma, porque veja que o versículo 28 fala assim: habitareis na terra que dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Nós já somos povo de Deus, amém? E ele já é o nosso Deus, mas isso vai virar em plenitude no final, aleluia, deste mundo e no começo do dia eterno. Apocalipse, capítulo de número 21. A linguagem é parecida, é o mesmo entendimento. Apocalipse 21. Amém? Porque você pode entender assim, se Deus
já colocou os mandamentos dele sobre mim, logo eu não vou errar mais, eu nunca mais vou pecar. Amém? Mas não é essa a realidade. O que é a realidade do evangelho é que um novo princípio foi colocado em mim. Eu agora não estou morto mais, eu estou vivo. Eu tenho um novo coração que se agrada da lei de Deus. Amém? Mas ao mesmo tempo eu ainda tenho um coração perverso nessa caminhada. Isso nós vamos ver mais à frente. Mas a promessa de Ezequiel se cumprirá totalmente, aleluia, quando vier novos céus e nova terra, como está em Apocalipse 21, versículo de número 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então isso se cumprirá na sua plenitude na volta de Cristo. Aleluia. Temos as primícias do reino de Deus, mas ainda não a sua plenitude. Logo, nunca devemos esquecer que há ainda um grande adversário quando nós falamos em meditar na palavra de Deus. O salmista está dizendo: bem-aventurado aquele que medita na lei de Deus, ou seja, na palavra de Deus, de dia e de noite. Amém? E nela persevera. Mas há um grande adversário. Quem, pastor? O nosso próprio coração. Esse coração, onde foi colocado a lei de Deus verdadeiramente, um novo princípio que ama a lei de Deus, esse mesmo coração ainda é muito corrupto. Amém? E mesmo assim Deus nos ama. E mesmo assim o Espírito vem e nos cela e faz de nós a sua habitação. Que amor é este, não é? Jeremias capítulo de número 17. Então a Bíblia não está entrando em contradição. Nós só devemos entender o que está acontecendo conosco. Deus já nos salvou. Deus já colocou uma disposição nova em nosso coração. Amém? Mas isso é a primícia das bodas. Amém? A completude, a plenitude disso ainda virá com a volta de Cristo. Enquanto ainda estamos aqui, nós temos um adversário bem difícil para enfrentar, o nosso próprio coração. Porque ele é enganoso. Jeremias 17, versículo de número 9. Jeremias 17, 9 diz bem assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A mente, o raciocínio, é aonde recebemos a informação. No caso, o evangelho. Né? Ide a toda criatura e pregai. Amém? O evangelho. É isso que Jesus fala, né? O chamado geral do evangelho. Amém? Essa informação, o raciocínio, recebe essa informação do evangelho. Qualquer um, a maioria esmagadora das pessoas do mundo vão entender. Amém? Essa informação do chamado evangelho. Já o coração é onde amamos, desejamos e nos convencemos que essa informação dada a nós, no caso, o evangelho, é a coisa mais importante que há nessa vida, nesse mundo. E nada pode substituí-la. Então há diferença. O nosso raciocínio, a nossa mente, recebe a informação. Alguém está pregando o evangelho. Aquela informação está chegando a mim. Mas é no coração aonde nós vamos amar, desejar e nos convencermos de que essa informação, ou seja, a pregação do evangelho, é a coisa mais importante para mim. Amém? Como Jesus fala, né? O que é o evangelho? Como uma pérola, né? De grande valor. E que um comerciante, quando a encontra, vende tudo que tem para ter aquela pérola. É como alguém que fica sabendo que tem um tesouro enterrado num terreno. Ali está o evangelho. Então ele gasta tudo e compra aquele terreno para poder ter acesso àquele tesouro tão maravilhoso. Então é essa a diferença. O intelecto recebe a informação do evangelho, a mensagem, mas é no coração que ele é amado, desejado e
que se torna a coisa mais importante para aqueles que, por soberana graça, têm o seu coração transformado para amar a Jesus Cristo e a sua história, a sua obra. Logo devemos guardar nosso coração em torno, amém, dessa linda tarefa de meditar na palavra de Deus. Nós devemos guardar verdadeiramente o nosso coração, amém, para que ele possa verdadeiramente meditar na palavra de Deus, na linda história do Evangelho. Nós não podemos permitir que o nosso coração venha nos atrapalhar nisso, amém, nessa meditação. Irmãos, se você é um crente verdadeiro, se você tem prazer na leitura e na oração, você vai ver e vai perceber, ou se não percebeu ainda, irá perceber em breve, que sempre que você começa a meditar na lei de Deus, o maior obstáculo é o seu próprio coração. Ele, o coração, tentará manter distância para que você nunca medite na lei de Deus. Ele se fará preguiçoso nessa tarefa da meditação. Ele tentará interromper a sua meditação, dividindo sua atenção para qualquer outro objetivo. Ele, o seu coração, ou seja, as suas vontades, os seus desejos, amém? Ele tentará interromper ou forçá-lo a sair dali antes que você tenha alcançado algum benefício. Amém? O coração sempre irá invocar qualquer coisa para te tirar da linda tarefa de meditar na lei de Deus. Ele dirá que isso é tarefa apenas para os ministros do Evangelho. É muito comum isso. Amém? Ah, não. Esse negócio de meditar é somente para os ministros de Deus. Que isso é coisa para as pessoas que têm tempo para isso e que você nunca tem tempo. O coração vai falar, não, deixa isso aí para quem tem tempo, para quem tem o famoso chamado. Todos nós somos chamados para ser filhos de Deus e meditar na palavra de Deus, mas o coração vai falar, não, isso aí é coisa somente para ministro, amém? Somente para aquele que foi chamado. Se você é um ministro, ele dirá que isso é trabalho apenas para o povo e que basta para você, como ministro, meditar apenas para a próxima pregação. Amém? Medite só na próxima pregação que você vai pregar e não para o seu bem pessoal. Porque o Salmo é bem claro. Há um bem pessoal na meditação, não é? Aquele que medita será bem sucedido em todas as coisas que apontam para a eternidade. Mas o coração vai falar, não, você, ministro, não se preocupe só com a próxima pregação. Não tenha tempo de meditar para o seu bem, não. Medite na lei o coração vai falar isso, tipo assim, acaba se tornando algo mecânico. Amém? Isso não deve acontecer. O seu coração tentará se ocupar com outros assuntos. Né? Você está lá tentando meditar na palavra de Deus e aparecem visitas na sua casa. Você está tentando meditar na palavra de Deus, mas o coração traz à sua memória preocupações do seu trabalho, preocupações da escola, onde você estuda, preocupações de todo gênero. Ele dirá que essas coisas são mais importantes, amém? São mais urgentes. Não, o seu trabalho é mais urgente do que meditar na palavra de Deus. Que meditar ou não fará diferença. O seu coração vai dizer muito isso. Não adianta. Qual é a diferença? Você já é salvo mesmo. E que você não tem tempo para isso. Isso é as desculpas do seu coração. Se você ainda não sentiu isso, você provavelmente vai ver que o seu coração vai fazer isso. Agora você vai falar assim, e agora, pastor? Se o meu coração tem essa tendência, o que eu faço? Eu coloquei o exemplo, irmãos, que parece que fica meio deslocado para os dias de hoje, mas pense que você é um senhor de escravos. Amém? Você é um senhor, você tem um escravo. Amém? Pense lá, 1500 e alguma coisa, você comprou um escravo. Amém? Ou então você está lá em Jerusalém e aparece a oportunidade de você comprar um escravo.
tem que falar em Jerusalém, em outras situações, porque as pessoas já pensam que falar escravo já é racismo, não tem nada a ver. A escravidão é algo que era comum durante toda a história da humanidade. Não é propriamente algo relacionado a portugueses e espanhóis, mas também o é. E se tornou, não é bem essa mensagem, até mais maligna do que as outras, porque as outras tinham a ver muito com escravidão, apesar que você comprava escravos também para te servir, mas tinha muito uma relação de comércio, amém? Maior do que antigamente. Geralmente era por guerra. Você guerreava e os perdedores se tornavam escravos. Mas sempre houve escravidão na humanidade. E como eu estou falando aqui, esse áudio provavelmente alcança pessoas, tem que tomar esse cuidado. Amém? Não que eu tenha cuidado com o mundo, mas com a própria igreja. Amém? Se o mundo está achando que eu sou racista, o problema deles. Eu sei que pela misericórdia de Deus não sou. Deveria ser, porque eu sou pecador miserável. Então, irmãos, se coloque no lugar de um senhor de escravo. Você tem um escravo. Amém? Você aceitaria que o seu servo, seu escravo, fosse moroso para realizar aquilo que você pediu? Você pediu alguma coisa para o seu escravo. Faça isso. E ele, não, vou fazer. Você primeiro não tentaria persuadi-lo, se você visse que ele estava moroso em fazer o que está fazendo? E depois não admoestaria? E até mesmo chegaria a castigá-lo e o forçaria a fazê-lo? Você não deixaria em paz até que ele realizasse o trabalho? Você faria isso. Então a pergunta que eu faço é: qual a diferença entre um servo e o seu coração? O seu coração não é dono de você. É você que domina o seu coração. E eu vou mostrar biblicamente isso. Instigue o seu coração, instigue ele. Amém? Seu coração, do princípio ao fim, persuada-o a trabalhar. Não aceite desculpas. Todas essas desculpas que eu citei, não aceite. Use, se for necessário, de violência para com ele. Faça-o cumprir a sua responsabilidade de meditar na palavra de Deus. Amém? Seja de boa ou de má vontade. É igual a oração. Pastor, é difícil orar. Não importa, ore. Faz o seu corpo orar. Amém? Seja ruim ou não, ore, porque logo o prazer virá. A mesma coisa em relação ao coração na questão da meditação da palavra de Deus. Medite. Medite. Porque ele não é Senhor, você é. Então as perguntas são bem simples. Você tem comando sobre o seu pensamento, irmão? Claro que tem. Apesar de vez em quando vir um pensamento esquisito na sua mente, pecaminoso, infelizmente vem, você só vai continuar pensando nisso se você quiser. Porque como salvo, você pode reter esse pensamento e pensar na cruz de Cristo. Isso é mortificação do pecado. Bem? Quem já leu, não adianta você ler lá o livro de John Owen, né? A mortificação do pecado, e ler, eu li, viu? Olha que bonito, e não pôs isso em prática. Quando viu algum pensamento pecaminoso, repreenda e comece a pensar na cruz de Cristo, que isso é mortificação do pecado. Você não consegue escolher o assunto da sua meditação? Claro que consegue. Você tem um novo coração, não foi o que diz Ezequiel? Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo dos seus pensamentos. Vamos para a Bíblia? As perguntas são simples. Você tem comando sobre os seus pensamentos? Sim, você tem. Você consegue escolher o assunto das suas meditações? Claro que você consegue. Amém? Quando você começa a pensar em coisas pecaminosas, a culpa não é de ninguém, não. Satanás tenta, mas é você que está deixando aquilo entrar no seu coração. É o seu coração que deseja essas coisas. Mas você tem um novo coração, diz Ezequiel. Deus maravilhoso, Deus Pai seu, te deu um novo coração.
Você não é mais escravo do pecado, como diz Paulo, você não é mais escravo dos seus pensamentos. Efésios capítulo de número 2. Efésios capítulo de número 2, versículo 1. Efésios 2, 1. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Presta atenção: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Vou repetir. Você tem um novo coração. Você não é mais escravo do pecado, ou seja, você não é mais escravo dos seus pensamentos, do seu coração corrupto. É você que determina o que vai ser meditado, é você o que determina o que é bom. Paulo mesmo fala, eu nem marquei esse versículo, mas Paulo fala, o que for bom, o que tiver alguma virtude, é o que esteja em nossos pensamentos. Por que Paulo fala isso? Porque nós podemos. Aleluia. Irmãos, utilize da autoridade que Deus te deu. Seus desejos, suas vontades e aquilo em que você medita deve estar em conformidade com a palavra de Deus. Você pode dizer que é fraco. Alguém pode falar assim, mas pastor, eu sou fraco. Digo fraco, eu sou forte. Isso não é desculpa. Ah não, eu sou fraco, eu não consigo pensar nas coisas de Deus. Clame pelo Deus Espírito Santo. Se você é fraco, se essa é a sua desculpa, chame a Deus como seu auxiliar. Deus sempre estará pronto a guiá-lo se você não conseguir ajudar a você mesmo. Amém? Porque Deus é tão bom, irmãos, que Ele nos deu todas as ferramentas, se é que podemos dizer essa palavra. Tudo Ele nos deu para que possamos viver uma vida de piedade. Tudo foi nos dado para viver uma vida que agrada a Ele. Mas, além de já ter nos dado tudo isso, e Ele fala assim, fazei, Ele ainda está disposto a te receber no trono da graça para te auxiliar. Isso é oração. Quantas vezes nós nos esquecemos, né? Porque achamos que somos fortes. E aí é quando o achar forte se torna pecado, porque achamos que vamos vencer pela nossa força, ao invés de ir ao trono da graça pedir socorro. Então Deus deu tudo para nós, mas se você ainda acha que isso não é o suficiente porque você é fraco, vá ao trono da graça, porque o Deus Espírito Santo auxilia você. Irmão, se você fizer isso, pela misericórdia de Deus, você verá, para a glória dele, de Deus, que seu coração vai se submeter. Amém? Da mesma forma que você vai ficar surpreendido, eu orava 5 minutos. Hoje em dia, pela misericórdia de Deus, não é porque eu marco o tempo que eu tenho que orar, mas eu tenho prazer, quando eu vou ver, eu já estou orando meia hora. Da mesma forma, você vai ver que o seu pensamento e o seu coração vai estar meditando na lei de Deus, na palavra de Deus, muito mais do que você pensava ou meditava antes. Agora, um outro ponto tem que ser colocado. Primeiro você tem que colocar o seu coração para fazer aquilo que é importante. Amém? Meditar na palavra de Deus. Agora, quando você começar a meditar na lei de Deus, cuidado, pois o coração gosta de perder tempo com digressões. Primeiro, a questão é colocar ele para meditar. Agora, quando você começar, tome cuidado, porque ele é enganoso. Ele é como um servo
novamente, descuidado, que conversa com todos que passam por ele. Então agora você já conseguiu, você agora vai meditar na palavra de Deus. Amém? Vou dar um exemplo claro, porque está tudo muito alinhado com oração e leitura da palavra. Você acabou de ler na sua casa a palavra de Deus. E agora você vai meditar. E você começa a meditar naquilo que você leu. Amém? O coração vai tentar te enganar. Ele é como um escravo que vai tentar conversar com todo mundo que passa perto dele. Ou não é isso que acontece muitas vezes? Quando nós estamos meditando na palavra de Deus, nos pegamos nos pensando nas nossas aflições. Nós começamos a meditar naquilo que nós lemos, ou na pregação que nós ouvimos. Estamos meditando em Deus, na palavra dele. Daqui a pouco nós estamos começando a pensar nas nossas aflições. Daqui a pouco vem ao nosso pensamento aquilo que nós vimos na televisão. Daqui a pouco vem nos lugares que nós devemos ir, as coisas que nós temos que fazer. E aí você começa, medita na palavra e ao mesmo tempo está pensando em outras coisas. Essa é a maneira do coração tentar nos enganar. Amém? Quando nós vamos perceber, irmão, nós, na verdade, meditamos muito pouco na palavra de Deus. Nossa mente não estava voltada na meditação, mas estava preocupada com outras coisas. Nosso coração ficou conversando com outras coisas, em vez de estar ali meditando na palavra e naquilo que nós lemos. Você vai perceber, pela experiência, que em relação a esse ponto, você terá muito trabalho. Não estou chamando você para algo que não vai dar trabalho. Dá trabalho. Mas você se esforça por aquilo que você foi alcançado. Você terá trabalho para manter o seu coração em meditação correta por 1 hora, por exemplo. Sem nenhuma extravagância ou cogitação à toa. Irmãos, eu estou falando aqui para você que verdadeiramente quer ganhar tempo com Deus. É difícil, pastor, os dias são corridos. Os puritanos também tinham dias corridos. E eles tinham livros inteiros sobre a meditação a Deus. Eles não iam no supermercado e compravam a manteiga pronta, eles tinham que fazer manteiga em casa. A maioria deles não ia nas mercearias comprar nada, tudo eles produziam em casa. E mesmo assim, muitos deles gastavam 1 hora somente em meditação da palavra de Deus. Muitos deles, se vamos ampliar, faziam cultos em casa na hora das refeições, o culto familiar. E antes disso andavam quilômetros para chegar, muitas vezes, numa igreja bíblica. Mas vou aqui usar o que o irmão Gabriel falou, não querendo, só pegando o exemplo, tá, irmão Gabriel? Não, pastor, a palavra tem que ser rápida, porque as irmãs têm que fazer janta. A preocupação, infelizmente, da igreja hoje em dia é essa. Será que vai dar tempo? Quanto mais a tecnologia avança, mais não temos tempo para Deus. A cura aqui é a mesma de antes, irmãos. Quem manda é você. Logo, quando você começar a meditar e vier esses outros pensamentos no meio da meditação, admoeste, corrija, use de violência com a sua imaginação. Amém? Diga ao seu coração: vim até aqui para meditar na palavra de Deus, não em pessoas, nem em lugares ou problemas, pois não há nada melhor do que pensar em Deus e no céu. Isso tem que ficar bem claro. Abre lá em Gênesis, capítulo de número 40. Nós já estamos indo para o fim. Quando você estiver meditando na palavra de Deus e vier outras coisas à sua mente, não permita. Diga à sua imaginação: eu não vim até aqui para ficar pensando em pessoas, em lugares, em problemas. Eu vim aqui para pensar em Deus
na sua palavra, no céu, e isso é melhor do que tudo. Gênesis capítulo de número 40 é um bom exemplo de como é lindo pensar nas coisas de Deus. Gênesis 40, versículo de número 9. Aqui é os sonhos que José ouviu e depois deu um entendimento. Diz assim: então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava à minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Então o resumo aqui é o seguinte, irmãos. Copeiro, fique tranquilo. O que José está falando para o copeiro? Fique tranquilo. Pois em breve, 3 dias, você estará na presença do seu senhor, o faraó. Se é isso que você quer, se você está preso em cadeias e grilhões, fique tranquilo, porque isso não vai durar para sempre. Logo você estará diante do seu Senhor. Esse é o seu prazer? Servir o seu Senhor? Você está falando para ele, então você vai ter de volta o prazer de servir ao seu Senhor como você servia antes. Olha, irmãos, isso é uma ilustração do nosso tempo, da nossa vida. Nós estamos tenazmente sendo assediados pelo pecado. Nossa imaginação muitas vezes vagueia, amém? Por coisas de pouca importância. Mas maravilhoso é meditar, porque eu vou usar aqui com temor e tremor o copeiro sonhou em estar servindo a Deus. Nós meditamos na palavra de Deus e nos servir a Deus eternamente. Amém? Não é um sonho, mas é uma meditação. Coisa maravilhosa é meditar na palavra de Deus e saber que em breve você será tirado deste mundo, irmãos. Amém? E ali servirá a Cristo com louvor por toda a eternidade. Amém? Que medita na palavra de Deus, anseia pelo céu. Que medita nas coisas de Deus, terá o seu coração voltado para o céu. Amém? Isso é a maravilha de meditar na palavra de Deus. Cada vez mais nós vamos ansiar com o céu. Quanto mais nós pensamos nas coisas do mundo, mais o nosso anseio estará nessa terra. Por isso, Jesus fala, como eu já disse, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Nosso meditar, nosso pensar deve estar nas coisas, na lei de Deus, na sua vontade, nas suas promessas. É isso que fará o nosso coração, que já foi implantado a lei de Deus pelo próprio Deus, ansiar por estar na presença do Senhor, porque em certa parte ainda estamos presos aqui, não mais escravizados pelo pecado, mas aqui a luta, aqui a dificuldade, aqui tenazmente o pecado nos assedia, Satanás anda como um leão ao derredor, há todo esse tipo de dificuldade. Se nós ficarmos pensando nesse mundo, onde estará o nosso coração? Mas o nosso coração esteja, eu quero servir ao Senhor. Isso será dado a nós. Eu quero estar na presença do meu Senhor, não de Faraó, o homem pecador, mas do Senhor Jesus Cristo, o homem perfeito, aquele que me salvou. Então, a última coisa que eu quero acrescentar, irmãos, tem a ver com o cansaço. Amém? O coração vai muitas vezes dizer para você, você está cansado.
Não medite. O seu coração sempre tentará convencer que você está muito cansado para meditar. Isso é muito fácil de perceber quando você usa o exemplo de outras responsabilidades. Amém? Em que a meditação está muito ligada. Não é verdade, irmãos, que quando você começa a orar, o seu coração faz com que você tenha vontade de logo ficar em pé? Para aqueles que podem se ajoelhar, né? É muito comum isso. Eu vou orar. E daqui a pouco já vem uma comichão falando, tá bom, vou me levantar. Estou cansado. Ou quando você vai ler a palavra de Deus, e você abre a palavra de Deus e começa a ler o primeiro versículo, o segundo, tá bom. É uma tendência, o nosso coração é corrupto. A mesma coisa acontece quando você começa a meditar na palavra de Deus. Assim que você consegue elevar seu coração, né? Estou pensando em Deus, estou pensando naquilo que eu ouvi, na palavra de Deus, estou meditando aqui nas promessas de Deus, nos seus juízos, na sua lei, amém? Logo que o seu coração é levado lá, ele vai tentar novamente se afadigar com a tarefa e querer que você volte de novo para os pensamentos dessa vida. Eu digo a você, se isso acontece com você, não desanime, porque o Senhor é contigo. Ele sabe. Se você ler lá em Jeremias anuncia, né? O seu coração é enganoso. Quem pode? Aí ele fala, o Senhor prescuta os corações. Ele sabe da nossa dificuldade. Ele sabe que o nosso coração mas ele nos amou. Não desanime. Continue exortando o seu coração, em nome de Deus, a ficar ali, na presença de Deus, até que você possa, pela misericórdia de Deus, vislumbrar a glória dele na meditação. Amém? Até que você possa vislumbrar a glória do Senhor na meditação que você faz, até que você possa ser consolado pelo Altíssimo. A meditação é algo maravilhoso, irmãos. Amém? Tem sido pouco praticado pelos cristãos de hoje em dia. Orar, leitura da palavra e meditação. Há consolação na meditação. Há a percepção de vislumbrar a glória de Deus no meditar na sua palavra. Não desista. Medite até o fim, até que você possa. Não deixe seu coração falar que você está cansado, que já chega, que está bom. Não persista. Peça a Deus ajuda para que você possa vislumbrar a glória dele na meditação da palavra de Deus, até que você possa ser consolado pelo Altíssimo. Até que através da meditação você possa entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abre lá em Romanos, eu termino com Romanos. Texto que a gente tem lido muito, né, já que estamos pregando expositivamente o livro de Romanos. Então, estou sempre lembrando do capítulo de número 12. Romanos 12. Então, aqui eu vou usar o contexto de tudo que eu preguei. Paulo fala no versículo de número 2, né? E não vos conformeis com este século, ou seja, com o que o mundo ensina, com as filosofias do mundo, com as ideias do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vê que Paulo está falando aí de mente, de raciocínio, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... E agora eu pego o contexto de tudo que eu preguei. Como é que a nossa mente vai estar livre das filosofias e dos ensinos do mundo? E não vai amá-los a ponto de que nós possamos, aleluia, transformar. Quando na meditação o nosso coração estiver disposto à lei de Deus, o nosso coração estiver disposto à vontade de Deus,
as promessas de Deus. Então é o coração influenciando o quê? O nosso raciocínio, a nossa mente. Amém? Porque a mente não tem poder para movimentar a nossa mente. Por isso que eu sempre prego, irmão, quando você vê alguém pensando assim, tem muitos na internet, né? São os piores. Não, eu calculei, eu vi todas as religiões e realmente o cristianismo é o melhor. Essa pessoa não é salva. Amém? Não é. Porque não é o raciocínio humano. Entender o evangelho é fácil. Amar é diferente. Amar vem de um coração transformado, um coração que medita dia e noite na palavra de Deus. Então, o seu raciocínio, o que você pensa, vai afastando, você não aceita mais o que o mundo ensina, mas aquilo que está no seu coração, que é o seu prazer, o evangelho, a palavra do Deus vivo, aleluia, que habita ricamente em nós. Essa é a sua parte, é o que te cabe, porque Deus já fez a parte dele. A palavra de Deus flui no seu coração, como um rio de águas vivas, como uma palavra abundante, e você não terá mais sede. Faça a sua parte, porque Deus soberanamente já fez a dele. Coloque-se de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus.